O Brasil é um país mega diverso. Possuímos mais de 20% das espécies do planeta. Para se ter uma ideia da nossa biodiversidade, o Brasil é detentor do primeiro lugar em espécies de vertebrados terrestres, mamíferos, espécies de plantas, peixes e anfíbios. E detém ainda o terceiro lugar e quarto lugar, respectivamente, em espécies de aves e répteis. O Cerrado e a Mata Atlântica são regiões de alta biodiversidade e ameaçadas no seu mais alto grau. Por isso mesmo, são consideradas hotspots. Regiões com cerca de pelo menos 1.500 espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem naquele local ou naquela região, e principalmente de plantas que tenham sido alteradas antropicamente em mais de 75% de sua vegetação natural original, são considerados hotspots. É o que acontece com o Cerrado e com a Mata Atlântica. Se somarmos as áreas de todos os hotspots do planeta, são apenas 2,3% da superfície terrestre. Aí vivem, ou seja, onde vivem 50% de plantas, das plantas existentes, e 42% dos vertebrados conhecidos. O ecólogo e ambientalista inglês Norman Mears publicou em 1979 o livro intitulado Seeking Arcs, um novo olhar para o problema do desaparecimento de espécies, e onde ele discutia a extinção das espécies, ao chamar a atenção para a relação da extinção com a destruição de habitats no planeta fora. Alertava que a taxa de extinção de espécies estava muito acima do que se espera, né, no caso de no processo evolutivo natural. Os habitats estão relacionados ao lugar onde o ambiente físico em que esses organismos vivos vivem e onde eles podem encontrar abrigo, alimento, proteção e companheiros para a reprodução. Esse é o conceito de habitats. A taxa de extinção de espécies está hoje na ordem de 100 a 1000 vezes acima do que seria normal, ou que seria uma extinção natural, né, dentro do tempo geológico. Uma vez que no processo evolutivo das espécies, as espécies surgem e espécies desaparecem ao longo do tempo geológico. Atualmente, vivemos uma crise global de extinção de espécies. A biodiversidade é a forma contraída de diversidade biológica. Muitos dizem diversidade biológica em vez de biodiversidade. O termo apareceu pela primeira vez em 1988, no livro organizado pelo biólogo Edward Wilson, que trazia os resultados do Fórum Nacional de Biodiversidade. A crescente preocupação com a conservação da biodiversidade, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente a Convenção sobre Diversidade Biológica, ou a Convenção sobre a Biodiversidade. Nela, chegou uma definição bastante ampla e funcional de biodiversidade ou diversidade biológica, onde essa definição ampla e funcional de biodiversidade abrangia 3 níveis de diversidade, de espécies, diversidade natural, que são a diversidade de espécies, diversidade genética e a diversidade de ecossistemas. A diversidade genética é uma medida
de biodiversidade, que mede a variação genética dentro da espécie, entre populações separadas e entre os indivíduos de cada população. A diversidade genética ela é que propicia a perpetuação das espécies, porque dentro da diversidade genética você tem a grande variabilidade genética, né, de genes, né, que confere aos seres vivos uma maior resistência às intempéries do ambiente, ou uma série de outros fatores que possam propiciar a sua redução, né, de população ou extinção. Então essa diversidade biológica ela é importante na perpetuação das espécies. A diversidade de ecossistema são a variedade de ambientes em que tem nosso país, por exemplo, ou no planeta. Um exemplo de ecossistema seria um rio, seria um ecossistema. As nossas veredas são um tipo de ecossistema. As florestas, a Mata Atlântica, o Cerrado, né, é um tipo de ecossistema. O termo ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, onde nesse local essas comunidades, esses organismos interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossustentável. Aí, as mais variadas formas de vida ganharam a cidadania, né, com esses conceitos, no âmbito da preocupação com a conservação da natureza. Não, nesse sentido, não só as espécies consideradas belas, nobres e úteis, ou ecossistemas considerados agradáveis, dignos de serem admirados por suas paisagens, que são valorizados. A biodiversidade, em todas as suas formas, é considerada importante e portadora de um valor intrínseco, porque ela é que é a mantenedora da existência, da nossa existência e de tudo vivo que existe em nosso planeta. Várias são as causas de perda da biodiversidade. Entre elas, a alteração do uso da terra, a exploração excessiva dos recursos da biodiversidade, dos recursos naturais, a introdução de espécies invasoras. Espécies invasoras são as espécies estranhas a um determinado ecossistema. Quando elas são introduzidas, elas podem afetar a possibilidade de manutenção das espécies nativas daquele local. A poluição também é um outro fator. Tanto a poluição do ar, do solo, dos rios, lagos, mares e dos oceanos. Os principais agentes da poluição, né, do ponto de vista de materiais, né, que são descartados, são os plásticos, os agrotóxicos, combustíveis fósseis, o esgoto doméstico e industrial, etc. A destruição de hábitats é atualmente a principal causa para o desaparecimento das espécies. Impedir ou reduzir a níveis suportáveis a manutenção dos ecossistemas, da variabilidade genética, da biodiversidade, é proteger e perpetuar a vida da nossa espécie e de todas as espécies. Isso é um dever de todos. Portanto, a empreitada não será alcançada individualmente ou por um ministério ou isoladamente pelo governo, mas através de uma efetiva aliança e uma concentrada ação nacional que deve envolver as esferas do governo federal, estadual, municipal, além dos setores acadêmico, científico, organizações não governamentais e empresarial, e com forte e imprescindível adesão e participação dos cidadãos junto às suas comunidades.